Que esta palabra produzca el milagro, la sanidad, la liberación que la gente necesita. E clamamos que tu tornes essa palavra real e naquilo que nós necessitamos. Señor amado, esta palabra pueda producir sanidad, salvación y arrepentimiento. Senhor, que esta palavra produza cura, salvação e arrependimento. Queremos oír la voz del Espíritu y de la revelación de lo alto. Queremos ouvir a voz do Espírito Santo e da revelação vinda do alto. Entender la grandeza de la majestad del Dios a quien amamos y servimos. Entender a grandeza de Deus a quem amamos e servimos. En el nombre de Jesús de Nazaret, No nome de Jesus de Nazaré. permite que nuestras vidas estén receptivas para oír tu voz Permite que as nossas vidas estejam receptivas à tua y palavra. comprender el poder de tu palabra. Para que possamos entender o poder. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Pedimos esto em nome de Jesus de Nazaré. Amén. Amém. Yo quiero en esta noche hablar, intentar tratar de resumir, pero hablar sobre el tema del secreto del ADN de Dios revelado. Eu quero abordar a questão do segredo do ADN de Deus revelado. Vemos cómo David describe la grandeza de Dios en la forma como él va formando el ser humano dentro de la vida de una mujer. E vemos como David descreve como Deus vai formando o ser humano dentro do corpo. Y va detallando de una forma progresiva la manera como el poder creador de Dios va trabajando en la vida de esa mujer, formando una vida nueva. E vai tanto dando detalhes de como Deus se move nessa mulher, criando uma vida nova dentro dela. Si nosotros ahora retrocedemos este pasaje y volvemos y nos ubicamos en Génesis capítulo 1, capítulo 2, E se nós recuarmos para onde está escrito em Gênesis, nos capítulos 1 e 2, nos vamos a dar cuenta de qué forma tan perfecta y poderosa Dios formó al primer hombre en la tierra. veremos como Deus formou o primeiro homem de uma forma tão perfeita, Para que habitase en ella. para que habitasse nela. Lo moldeó, Portanto, moldou-o, le dio forma, deu-lhe forma, junto con una información llamada la cadena ADN. juntamente com uma informação chamada a cadeia ADN. Para crear Dios al hombre, Para Deus criar ao homem, no se valió de ningún modelo ni de ninguna otra cosa viva, porque Dios hizo de la nada al hombre. portanto, não foi a partir de modelo de outra coisa qualquer, porque Deus fez o homem do nada. Entonces Dios se pregunta, ¿qué forma le voy a dar al hombre? Então Deus pergunta assim para mim: que forma é que eu vou dar ao homem? ¿De qué manera lo voy a formar? Como é que eu vou formá-lo? ¿Qué imagen le voy a dar? Que imagem é que eu vou dar? ¿Qué aspecto voy a dar a ese hombre que voy a crear? Que aparência é que eu vou dar a esse homem que eu vou criar? Y entonces Dios dijo, lo voy a hacer a mi imagen y a mi semejanza. Então Deus disse: eu vou criá-lo à minha imagem e à minha semelhança. Debemos de entender, y es algo tan profundo, y donde quiera Dios ha permitido predicar esta palabra, la gente entendió la grandeza de Dios. E devemos entender porque Deus, onde quer que Ele tenha permitido que fosse pregada esta palavra, as pessoas foram entendendo. Cuando yo hablo acerca del ADN de Dios, que es portador de la herencia de Dios en el hombre, Quando hablo del ADN de Dios, do ADN de Deus, que es la herencia de Dios en el hombre. que é tanto a herança de Deus na Si Dios crea al hombre, se Deus cria o le da su imagen y les da su semejanza, a sua imagem e semelhança, le da el aliento de vida Ele dá-lhe o alento da vida, o y sopro, coloca en él el espíritu de vida, e coloca nele o espírito da vida. implica que parte de lo que había de Dios, el ADN de Dios, entra en el ser humano. Significa que uma parte de Deus, uma parte do ADN de Deus entra no ser humano. El hombre posee una parte del ADN de Dios, O homem possui uma parte do ADN de y Deus. por eso que ante Dios el hombre es tan importante, É por isso que diante de Deus o homem é tão importante. porque él ha recibido, el hombre, lo que ninguna otra criatura creada ha podido recibir. Porque o homem é a única criatura que recebeu o que mais nenhuma criatura pode En receber. primer lugar, tuvo la bendición de haber sido creado por las manos de Dios. Em primeiro lugar, teve tanto a bênção de ter sido criado pelas mãos de Deus. ¿Qué plan extraordinario de Dios cuando vemos que todas las cosas fueron creadas por la palabra de su boca? Reparamos que tudo mais que Deus criou foi pela sua palavra. Y dijo Dios, sea la luz, y dijo Dios, y dijo Dios, y todo lo creó por el poder de su palabra. Por exemplo, e disse Deus: haja luz, e houve luz, e disse Deus:
para criar o Pero resto. cuando ahora Dios está a punto de crear al hombre, Él no usa su palabra. Mas quando Deus está prestes a criar o homem, Ele não se serve da palavra. Él usa sus manos. Ele usa as suas mãos. Le dio la forma y el diseño perfecto que Él quería darle. Ele deu-lhe a forma e o desenho que queria dar-lhe. Recibe el aliento de la vida de la misma presencia del Dios Todopoderoso. Recebe o alento, o fogo da vida de Deus mesmo. Entonces, a partir de ese momento, cuando estudiamos las Escrituras y nos revela esa grandeza extraordinaria de Dios, Então, a partir do momento em que estudamos as Escrituras e a revelação da grandeza extraordinária, entonces podemos hacernos en esta noche 4 preguntas importantes. então podemos colocar 4 questões importantes. ¿De dónde venimos? De onde é que vimos? ¿Quién nos creó? Quem é que nos criou? ¿Para qué fuimos creados? Para que é que fomos criados? ¿Y qué espera Dios de ti y qué espera Dios de mí? E o que é que Deus espera de si e de mim? Primeramente debes saber esto. Em primeiro, devemos saber o seguinte: Lo que he dicho hace un momento, Dios creó al hombre y a la mujer, por consiguiente, a su imagen y a su semejanza. e Deus criou o homem e, por conseguinte, a mulher à sua imagem e à sua semelhança. A imagen de Dios lo creó. A imagem de Deus os criou. Si entonces Dios crea al hombre y por consiguiente todas las generaciones nacen de una misma línea sanguínea del primer hombre, E se Deus criou o homem dessa forma e todas as nações, tanto nascem da mesma linhagem, entonces ¿qué cualidades, qué atributos, qué cualidades, qué atributos Dios colocó en el hombre? então quais são os atributos, as qualidades que Deus colocou no homem? La Biblia dice imagen y semejanza. A Bíblia fala em imagem e semelhança. Dice, formó con sus propias manos al hombre. Diz que nos formou com as suas próprias mãos Y colocó en el hombre un cuerpo, un alma y un espíritu. e que colocou no homem um corpo, uma alma e um espírito. O sea, lo primero que hace Dios es que le da semejanza moral. E a primeira coisa que Deus faz no homem é que vai dar-lhe semelhança moral. Si Dios crea al hombre a su semejanza, entonces implanta en el hombre semejanza moral. Então, se Deus criou o homem à sua semelhança, significa que Ele coloca no homem semelhança moral. ¿Qué quiero decir cuando Dios establece y coloca en el hombre semejanza moral? O que é que se estabelece o que significa Deus colocar no homem semelhança moral? Estoy hablando de lo que procede de Dios: santidad, Eu estou a falar daquilo que procede de Deus: santidade, felicidad, felicidade, conocimiento, conhecimento, amor, amor, justicia. justiça. Todo eso es parte de la semejanza perfecta de Dios. Tudo isso faz parte da semelhança perfeita de Deus. Capacidad para escoger y entender. Capacidade para escolher e entender. Una forma de pensar en forma personal. Uma forma de pensar de modo pessoal. Poder para escoger y poder para obedecer. Poder para escolher e poder para obedecer. Entonces, primero le dio una semejanza en la parte moral. Primeiro deu ao homem uma semelhança no aspecto moral. No fue, Dios no lo creó para la perversión. Deus não o criou para No lo creó para la perversión, para la inmoralidad, para a imoralidade. para la degradación. Sim, para La semejanza del hombre de Dios, que había creado Dios, era una semejanza de santidad. Portanto, a semelhança que Deus deu ao homem é uma semelhança de santidade. Y todo lo demás que he mencionado. Ahora, también le dio semejanza mental. E também Deus deu ao homem semelhança mental. Le dio la inteligencia, Deu-lhe inteligência, puso en él y puso en ti y en mí colocou no homem, colocou em si e em mim algo de sus capacidades. uma parte das suas capacidades. Pensar, entender, Pensar, entender, la capacidad de evaluar y poder comprender lo que un animal no puede comprender. a capacidade de entender e de avaliar é uma capacidade que o animal não tem. Entonces, semejanza moral y semejanza mental. Daí que temos semelhança moral e semelhança mental. Ahora mire esto, Dios le dio vida al hombre con propósitos. Então Deus deu vida ao homem com um propósito. El hombre y la mujer fueron creados por Dios con los más altos valores. E o homem e a mulher foram criados por Deus com os mais elevados valores. Por eso es que Dios exigía mucho del hombre y de la mujer que él había creado. Foi por isso que Deus exigiu muito do homem e da mulher que ele tinha criado. O sea, ¿para qué creó al hombre y por consiguiente luego también a la mujer? Portanto, aquilo que Deus criou no homem também criou igual na mulher. Los creó para su gloria, Criou a ambos para a sua glória. no para la gloria de ellos.
Não para a glória deles mesmos, sino para la gloria de Él. mas sim para a glória de Deus. No para dar valor a ellos, sino reconocer que ellos tenían valor porque habían sido creados por Dios. Não para lhes dar valor, mas sim para eles reconhecerem que tinham um valor que já lhes tinha sido dado por Deus. Yo quisiera en esta hora que muchos ministerios que se mueven en el mundo entendieran esta revelación. Tomara eu que muitos ministérios por este mundo fora tivessem esta revelação. Porque el valor que tenemos no se debe a lo que nosotros somos, sino a lo que Dios depositó en nosotros. Porque o valor que nós temos não deriva daquilo que nós temos ou que nós somos, mas sim daquilo que Deus depositou em nós. El valor que cada ser humano cuando viene luego a Cristo tiene, y se lo vamos a ver, tiene, es porque Dios depositó algo en nosotros. Portanto, o valor que cada de nós tem deriva daquilo que Deus depositou em Ahora, nós. observe bien, cuando Dios deposita algo de Él en un hombre o una mujer, Ora bem, quando Deus deposita algo dele mesmo em cada homem, Satanás intentará robar eso que Dios depositó en el hombre y la mujer. vai tentar roubar aquilo que Deus depositou no homem e na mulher. Él no puede permitir que un hombre en el Edén camine en comunión con Dios porque él había perdido esa posición. Portanto, ele não pode, não quer permitir isso porque ele perdeu, portanto, o diabo perdeu esse direito de tentar desviar o homem. Entonces, cuando Dios crea con imagen semejanza, Ora bem, quando Deus cria na sua imagem e semelhança, escuche bien en esta noche, el hombre, Dios no creó al hombre. ouça bem o que vou dizer. Deus não criou o homem. El hombre no fue creado ni la mujer fueron creados Ou seja, o homem não foi criado, nem a mulher criada, para morir. para morrer. Dios no los creó para que mueran. Deus não criou as pessoas. Si lo hizo a su imagen y semejanza, significa que Dios los creó inmortales para que vivan siempre. Significa que Deus, ao criar-nos, tanto à sua imagem e semelhança, criou o ser humano para ser imortal. O sea, si Adán y Eva no hubieran desobedecido a Dios, Ou seja, se Adão e Eva não tivessem desobedecido a Deus, jamás hubieran muerto. nunca haveria morte. En eso vemos la semejanza de Dios, pues Él es también eterno. Portanto, e é isso que significa a semelhança de Deus, porque é uma semelhança de eternidade. Entonces, Dios los había creado para ser eternos, ser inmortales. Portanto, Deus criou-nos para sermos eternos e imortais. Y vivir por siempre en la presencia, relación y comunión con el Dios Todopoderoso. E para vivermos numa relação e na presença eterna com Deus. Y la razón de vida del hombre es porque Dios lo creó, vuelvo a repetir, para su gloria. E a razão pela qual fomos criados, tanto com vida, foi para que dessemos glória a Deus. Y porque Él quiso establecer una comunión de amor entre Dios y su creación. E porque Deus quis que fosse estabelecida uma relação entre Ele e nós. Entonces, el primer ADN humano Então, o primeiro ADN humano, que relata la Biblia fue Adán. e que diz a Bíblia que foi Adão. Ahora, mire lo que dice, no lo busque, simplemente mire, 1 de Corintios 15:47. Okay, não precisam de ir lá, mas tanto na palavra, em 1 de Coríntios 15:47, dice, el primer hombre, diz que o primeiro homem, escuche, el primer hombre escutem, es de la tierra. Vem da terra. El primer hombre es de la tierra, es terreno. Portanto, ele é terreno. Entonces, mire lo que dice Colosenses 1:16. Então, escutem agora o que diz Colossenses 1, versículo 16. Refiriéndose a Dios, porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos. Referindo-se a Deus, porque por Ele, Deus, foram criadas todas as coisas. Y que están en la tierra. E que estão na terra. Visibles o invisibles. Visíveis e invisíveis. Sean tronos, sean dominios. Sejam tronos, sejam domínios. Sean principados, Sejam principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Tudo foi criado para Ele e por Ele. Y Él es antes de todas las cosas. E Ele é antes de todas as coisas. Y por Él todas las cosas subsisten y fueron creadas. E por Ele subsistem todas as coisas e foram todas elas criadas. Entonces, al hablar el ADN de Dios y verlo a través de la palabra, e quando falamos do ADN de Deus, através da palavra, la complejidad del ADN es maravilloso. A complexidade do ADN é maravilhosa. Pero aún mayor es la vida espiritual que Dios dio a esta vida humana.
E ainda mais assombrosa, ainda mais maravilhosa é a vida espiritual que Deus colocou nesse organismo. Tú tienes un cuerpo, Nesse corpo. tú Tem corpo, tienes un alma tem uma alma y tienes un e espíritu. tem espírito. Entonces Dios formó al hombre y a la mujer Então Deus formou o homem e a mulher un cuerpo com físicamente, um corpo físico, un espíritu y un alma. com espírito. Ahora yo creo que tenemos un privilegio enorme de que somos imagen del Creador. Ora bem, nós temos um enorme privilégio de sermos filhos do Criador. Nosotros somos imagen del Creador. Somos, aliás, imagem do Criador. Sería un insulto, Seria um insulto es decir, afrentar a Dios diciendo que descendemos de un simio o que descendemos de un mono. dizer que nós descendemos de um macaco. No es eso. Não é isso. Somos imagen y semejanza de Dios. Somos imagem e semelhança de Deus. Pero lamentablemente Satanás estaba estratégicamente ideando un plan para que el hombre fuera vaciado de lo que Dios había depositado. E, portanto, infelizmente Satanás pôs-se a magicar uma estratégia para desvirtuar o homem daquilo do valor que ele tinha, que estava depositado nele por Deus. Dios creó al hombre para que aprendiera a depender de Dios. Deus criou o homem para que ele aprendesse a depender dele. Porque Él es la fuente de vida. Porque Deus é a fonte da vida. Pero se elabora el plan de las tinieblas. El plan de las tinieblas es sutil, es sagaz, es destrucción. Mas o diabo, portanto, o plano das trevas é subtil e é sagaz, astuce. Y entonces todos conocemos de qué manera Satanás logra su plan establecerlo y el hombre y la mujer desobedecen. E vamos ver como é que Satanás estabelece o seu plano, causando que o homem e a mulher desobedeçam a Deus. Entonces cuando el hombre y la mujer desobedecen radicalmente a Dios porque escucharon la mentira de Satanás, E quando o homem e a mulher desobedecem radicalmente a Deus, desobedecendo aquilo que Deus diz, instantáneamente el ADN perfecto de Dios en el ser humano fue corrompido. naquele mesmo momento o ADN de Deus ficou, no homem e na mulher ficou corrompido. Cuando el ADN fue corrompido, toda la información genética fue alterada. E quando o ADN ficou corrompido, toda a informação genética ficou alterada. Esto es tan profundo, toda la información genética fue alterada. E isto é algo bem profundo, porque toda a informação genética ficou alterada. Nos dice la ciencia que el ser humano tiene una información de 30.000 genes en el cuerpo. Portanto, a ciência diz-nos que o ser humano tem informação genética contida em 30.000 genes. Y quiere decir que cada uno de esos genes que Dios puso en el cuerpo, en la vida, del ser humano, no solo afecta la parte humana, sino también la parte espiritual. Sim, mas cada informação em cada desses genes afeta não só a parte do organismo física, a parte física do organismo, mas sim a parte espiritual. De esos 30.000 genes, la ciencia solo descubrió 3.000 genes. E entre esses 30.000 genes, a ciência conseguiu descobrir apenas 3.000. Entonces, cuando la desobediencia y pecado entra, entonces el ADN es alterado, la genética es alterada. Portanto, entrando o pecado, ficou o ADN e a genética ficaram ambos alterados. He dicho primeramente que Dios creó al hombre para nunca morir. Estava dito da parte de Deus que portanto, o homem foi feito para não morrer. Lo creó para nunca enfermarse. O homem foi criado para nunca ficar enfermo. Pero ahora al ser alterado toda la información perfecta que Dios había creado, no entanto, ficou alterada toda a informação perfeita daquilo que Deus tinha criado. Todo en el ser humano entró en un caos, en un cataclismo, en un desorden total. Tudo no ser humano entrou num caos, numa desordem total. Y las enfermedades como consecuencia del pecado comienzan a estar impresas en una forma terrible en los genes del hombre. E, portanto, as enfermidades, as doenças que entraram como resultado do pecado começaram a ficar imprimidas e impregnadas nos genes do homem. Si el hombre se hubiera conservado en la posición que Dios lo había creado y la mujer también, se o homem tivesse conseguido manter-se na posição, o homem e a mulher tivessem conseguido manter-se na posição que Deus lhes tinha. El hombre y la mujer hubieran transmitido herencia de vida por las generaciones venideras. O homem e a mulher, os primeiros, homem e a mulher, teriam transmitido às gerações vindouras uma herança
de saúde. Porque tenía toda la información correcta. Porque teriam toda a informação correta. Pero ahora en lugar de eso, toda sus genes y toda su sangre va a transmitir generación tras generación la herencia de la muerte, enfermedad y pecado. Mas como consequência disso, essas informações alteradas, tanto nos genes, no sangue, trouxe para as gerações vindouras uma herança, legado de morte. Por eso el alma quedó separada de Dios. Por isso que a alma ficou separada de Deus. Pero en medio de esa situación aún hay una promesa de parte de Dios de levantar, aleluya, un redentor en el futuro. No entanto, no meio dessa situação, houve uma promessa de Deus de levantar um homem, un redentor. Entonces, ¿qué significa cuando yo digo que el ADN es alterado, que los genes son alterados? O que eu quero dizer quando tanto os genes foram alterados? Quiere decir que en ciencia esto se llama replicación. Tanto na ciência isso chama-se replicação, multiplicação. Cuando la ciencia dice replicar, significa que los genes van siendo impresos generaciones tras generaciones y la información del pecado y la enfermedad se transmiten. E significa, na ciência, quando se fala em replicar, significa que os genes vão sendo transmitidos de geração em geração com a codificação da doença e a herança. Entonces miremos una cosa. Primero entra muerte. Vamos ver aqui então o que acontece. Primeiro entra a morte. Entra enfermedad, entra dolor. Entra dor. Pero también entra la rebelión interna del hombre en su plano espiritual. Mas também entra no homem a rebelião, a rebeldia interna. No solamente eso afecta su cuerpo, su organismo, isso afeta não só o seu organismo, a parte física, sino que a partir de ese momento el hombre se expone y cae bajo la ley del pecado y de la muerte. E tanto como também o homem se expõe tanto ao pecado e à morte. Toda la creación experimentó el cambio de leyes.